Glória a Deus, a paz do Senhor, amados irmãos. Bom dia, boa semana. Hoje é o primeiro dia da semana e é muito bom nós estarmos aqui nesse dia 21 de maio de 2023. Lição de número 9. A importância da... Aliás, 8. Lição de número 8. A importância da paternidade na vida dos filhos. Essa é a temática dessa nossa escola bíblica dominical. Hoje nós temos livros, pesquisadores, cientistas pesquisando, examinando, observando a relevância da presença paterna, da figura do pai na construção da família. E tem, eu não sei se já foi lançado no Brasil, mas tem um livro muito bom, novo, sobre esse tema, e o interessante que é um livro secular, né? Um jornalista que fez toda uma pesquisa sobre a relevância da figura do pai na família, e foi lançado nos Estados Unidos e provavelmente vai ser também na língua portuguesa. Se já não foi, em breve teremos um livro muito interessante, porque ele não é religioso, é um livro secular, que analisa a importância da figura paterna na formação dos filhos. E hoje nós vamos então ver em uma perspectiva bíblica. São dois personagens que nós vamos analisar. O primeiro é um sumo sacerdote, como ele foi ausente na formação dos filhos, e outro um grande profeta de Israel, mas que também foi ausente na construção, no ensinamento dos filhos. O nosso textuário está na carta do apóstolo Paulo, que ele escreveu aos irmãos de Éfeso, capítulo 6, versículo 4, e ele diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. E a verdade prática diz que quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado ou subvertido, as consequências são desastrosas, terríveis para a família, e claro que eu estou falando aqui das famílias da igreja cristã. A leitura bíblica em classe, então, está no livro do profeta Samuel, no primeiro livro, no capítulo 2, versículos 12 a 17, depois versículos 22. E depois no capítulo 8, versículos 1 a 3. Então você que está aí na sua casa, você pode acompanhar a leitura, abrindo a sua Bíblia, a lição bíblica dominical. E é muito bom que você leia alto para absorver ao máximo o ensinamento bíblico. Nós aqui que estamos presencialmente, por gentileza, vamos nos colocar de pé reverentemente para a leitura, então, do texto sagrado da leitura bíblica em classe. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, versículos 12 a 17. Diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E
dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele dizia: não, agora hás de dar, e se não por força, a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de modo se deitavam com as mulheres, como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. 1 Samuel capítulo 8, versículos 1 a 3. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e tomaram presentes, e perverteram o juízo. Amém, irmãos? Então são textos de dois sacerdotes, e a maneira que eles estavam então se relacionando com seus filhos. O primeiro é de Eli, o sumo sacerdote, e o segundo, Samuel, que é o profeta e sacerdote também. Vamos agradecer a Deus, vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, uma vez mais te damos graças. Te agradecemos por essa manhã abençoada. Abençoa essa lição. Ajuda nós, Senhor, a aprendermos, a acolhermos a Tua palavra. Ajuda-nos a colocá-la em prática, conforme a Tua graça, conforme a Tua misericórdia. Abençoa cada família aqui representada, todos que estão nos acompanhando de maneira online, que a Tua bênção, a Tua graça os atinjam. Pai, assim nós te louvamos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus, com ações de graças. Amém. Graças a Deus. Podeis sentar, meus irmãos. Vamos pensar um pouco, comentar um pouco sobre Efésios, capítulo 6, versículo 8, que é uma exortação que o apóstolo Paulo está encaminhando aos pais. Ele diz: e vós, pais, aqui então, obviamente que é o pai e a mãe, né? Vós, pais, está mais, a palavra pais aqui é mais abrangente, né? Não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Então Paulo está falando aos pais, de um modo geral, extremamente amplo. Claro que essa é uma sociedade patriarcal, então claro que ele acaba encaminhando diretamente para o homem, né, para o pai, mas ela é aberta, né? Vós pais no sentido mais abrangente. Não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Esse textual, ele está no capítulo 6, é uma exortação do apóstolo Paulo, que inicia lá no capítulo 5, essa exortação, a partir do versículo 22 até o 33, e continua no capítulo 6 e vai até o versículo 9. Paulo então exorta sobre os deveres domésticos, as atividades relativas ao nosso cotidiano dentro da nossa casa. A relação cristã bíblica entre pais e filhos pode ser facilmente destruída, tanto pela desobediência dos filhos, como pela severidade dos pais. Então são duas questões: desobediência filial e autoritarismo
déspota dos pais. Então são dois extremos que têm que ser analisados. A palavra pateres, que é pai aqui, está no masculino, mas ela está aberta a uma abrangência maior, ou seja, quem tem autoridade sobre aquela família, porque existem hoje famílias que o pai veio a óbito, por exemplo, então é a mãe que assume toda a responsabilidade, por isso que eu estou tomando esse cuidado para abranger um pouco mais a expressão. Existem famílias que são os avós que cuidam dos filhos. Então, seria a ideia do poder pátrio, né? O pátrio poder. Ao passo que antes foi usado a palavra como progenitores, que é a expressão mais ampla, né? Então, tem tradução que ao invés de usar vós pais, prefere vós progenitores. Mas ainda está uma restrição. Poderia ser mais amplo a ideia aqui. No entanto, normalmente, sem dúvida, é o pai que se mostra mais, entre aspas, severo na educação dos filhos. Isso é algo muito importante para ser analisado. A severidade do pai se deve, e é importante na construção dos filhos, para a racionalidade na família. Enquanto você percebe que o gênero feminino são pessoas mais sensíveis, né? São pessoas que conseguem captar certos detalhes que o gênero masculino não capta, que é mais grosseiro, mais racional. Então, a gente diz sempre o seguinte, acaba a ideia da punição ficando para o pai. E isso é explorado no relacionamento, porque é muito comum a mãe falar, você vai ver a hora que o seu pai chegar. Espera até o seu pai chegar, menino. Quer dizer, então você vai dando uma ideia de que quem pune é o pai. Tanto é isso presente na historicidade humana, que muitos catolicismos pegaram essa ideia humana e transformaram numa doutrina teológica. Olha, ao ponto de você observar que no mundo católico se percebe exatamente isso. É melhor você falar com a Maria, com a mãe, porque o pai é muito severo. Isso está retratado na teologia do catolicismo, sendo que isso não tem na Bíblia. Isso é um sentimento humano maculado pelo pecado. Então nós que concebemos essa ideia de achar que o pai é severo e que a mãe sempre vai dar um jeito em tudo. Esse pensamento maculado pelo pecado concebeu uma doutrina. Isso não se pode fazer teologia com sentimentos humanos maculados pelo pecado. Precisa ver o que a Bíblia fala, irmão. E em cima dessa percepção se criou nos muitos catolicismos a ideia de que é melhor falar com a Maria, com a mãe, porque a mãe é mais sensível. Tem até um filme muito interessante, por sinal, que é o Alto da Compadecida, o Alto da Compadecida, ele trabalha a ideia, no final do filme, que os rapazinhos lá, os nordestininhos, os dois meninos, vão pedir para Maria, porque o pai apresenta o filho também como alguém muito severo. Então se associou a severidade ao homem, né? Ariano Suassuna, né, que escreveu a obra O Alto da Compadecida, ali claro que é uma sátira muito interessante, uma sátira social, mas que tem a ideia religiosa no final, quando acho que é o João Grilo, não sei quem é o nome do personagem lá, ele vai pedir para Maria, porque a mãe cuida, a mãe expressa esse amor maternal, mas não se pode fazer teologia em cima de um sentimento humano maculado pelo pecado. Precisa ver o que a Bíblia fala. O que a Bíblia fala sobre isso? Completamente ao contrário. Não fala nada disso, irmão. Aliás, essas pessoas que desenvolveram essa teologia, eles falam abertamente que eles têm mãe, que eles não são órfãos, eles têm mãe que é a abençoada Virgem Maria. Mas acontece que a Bíblia fala que nós não somos órfãos porque nós temos o Consolador,
que é o Espírito Santo. A Bíblia fala: vós não sois órfãos, não vos deixarei órfãos, enviarei o Paráclitos, o Consolador, que é a terceira pessoa da unidade divina. Então veja, a teologia da Bíblia difere da teologia criada por um sentimento humano. Outra coisa, a mãe dos crentes é Sara, está lá no livro de Gálatas. Na carta de Gálatas, Paulo fala que a mãe da fé é Sara, assim como o pai da fé é Abraão. Então, agora, isso não significa que nós cristãos não temos Maria como exemplo de fé, de amor. Não é isso, nós temos, mas nós não podemos desenvolver uma teoria humana e depois transformá-la em uma doutrina, porque aí fica extra-bíblica. A Bíblia fala uma coisa, e aí se criou uma outra coisa em cima de um sentimento humano, verdadeiro, mas é humano, não tem essa base na Bíblia. O único intermediário entre Deus e os homens é Jesus, Cristo, homem, é isso que Paulo fala. Não existe na Bíblia nenhum tipo de possibilidade de outra pessoa ser intercessor além de Jesus. É o único intermediário. Mas esse sentimento de maternidade, desenvolveu-se essa doutrina estranha às Sagradas Escrituras, mas presente desde o limiar da história. Não é por causa do cristianismo. Antes do cristianismo, já tinha o culto à deusa mãe, a Géia, né? a deusa maternal, que tem o sentimento. O maior exemplo é Diana dos Efésios. Nós estamos falando aqui de Efésios. A grande deusa dos pagãos, Efésios, ela também tem esse olhar maternal, esse olhar carinhoso de acolhimento. Então a ideia de que a mãe sempre é uma intercessora, que a mãe é muito mais acolhedora, que a mãe sempre tenta resolver o problema para os filhos, está presente na mentalidade, na cultura dos povos pagãos e continuou depois do advento do cristianismo. Mas isso é uma doutrina estranha à Bíblia. É um pensamento humano eivado do pecado, ou maculado pelo pecado, que se transformou em teologia. E nós não podemos aceitar isso, irmãos. Então, está de fato associado à severidade, à figura do pai, na concepção humana, e à maneira acolhedora da mãe. Mas o que diz o texto? Não provoqueis a ira a vossos filhos. Bom, a palavra traduzida aqui é do grego parorgidizo. Ele fala sobre provocar a ira, né? Ou como se fosse mexer com o temperamento do filho, né? Vem dessa raiz hoje, que é impulso. Geralmente, provocar ira é algo associado à violência. São obras da carne, óbvio, né? Então as crianças são seres humanos plenos, são seres humanos. Já foi a época dos séculos passados que a criança era meio ser humano, né? Era metade ser humano, não era um ser humano pleno. Não, hoje nós sabemos, graças a Deus, que uma criança tem sentimentos, ela sofre, né? Porque ela é um ser humano pleno, está em desenvolvimento. Então as crianças, por serem dotadas de todos os sentimentos humanos, é óbvio que elas podem irar-se, elas podem ficar magoadas, depressivas, claro, isso é óbvio. Mas há um paralelo na Bíblia, desse nosso textuário, que está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 21. Olha só o que diz: vós pais, não irriteis a vossos filhos. Só que agora ele dá um motivo, ele fala assim, ó, para que eles não desanimem. Olha que interessante. Então aí Paulo, falando de maneira simétrica ao nosso textuário de Efésios 6, fala de novo: pais, não provoquem a ira dos vossos filhos, porque senão eles vão ficar desanimados, eles vão perder o ânimo. Para que os filhos não fiquem então desencorajados, desmotivados, amargurados, nós temos então que motivá-los, não fazer com que eles te obedeçam simplesmente porque eles temem. Olha, hein, a hora que seu pai chegar, você vai ver. Quer dizer, quem faz, em outras palavras, quem faz o serviço sujo são os pais, né?
O pai é o monstro, né? O pai que não tem coração, o pai que é o radical, o pai... Às vezes a mulher cria esse mito. E às vezes o pai não é nada disso. Às vezes o pai é até melhor que ela, né? No sentido de acolhimento, de diálogo. Mas ela cria aquele... Você vai ver. Nem fale com seu pai. Deixa que eu mesmo falo. Olha que mentirosa. Estou brincando, né, irmão? Vamos voltar aqui, vai. Olha só que danada, né? Quer dizer, vai criando um pai muito estranho, punidor. E que ela é a intercessora, né? Olha só. Bom, muitíssimas crianças, então, têm sido sujeitas a um tratamento abusivo. Irmão, isso aí é crime. Todos os cristãos nascidos de novo, bíblicos, têm que ter um compromisso moral em proteger a primeira infância. Não pode, em hipótese alguma, tem casais que fazem isso na hora que vão separar-se. Usa a criança como joguete. Isso é um crime, irmão. É um crime. E Deus vai trazer juízo a todos os casais que fizeram isso. Utilizar a criança como um jogo para atingir o cônjuge. É uma falta de temor de Deus sem precedentes. Então não pode submeter a criança a qualquer situação abusiva. Isso é criminoso. Mas infelizmente muitos pais fazem isso. Alguns progenitores usam seus filhos para vantagem própria, às vezes de ordem financeira, como aqueles que colocam as crianças como pedintes na rua para vender coisas, para situações que não pode, é crime também. Não respeitam a individualidade dessas crianças, mas impõem a sua vontade. Acho que o filho não tem vontade própria, é a vontade dele que deve permanecer. A história, então, está repleta de maus tratos em relação às crianças. Desde a antiguidade. Com o cristianismo, isso melhorou muito, mas ainda continua, infelizmente, muitas situações tristes. Nas primeiras décadas da chamada Revolução Industrial, as crianças basicamente eram escravizadas, né? Trabalhavam, morriam de exaustão. Elas não tinham nem estrutura, nem preparo para ficar na produção, mas eram colocadas. A criança que perdia a mão, perdia os dedos, morria, né? Porque não tinha... Era uma situação muito de miserabilidade. Então as crianças foram basicamente reduzidas à escravidão. Há casos assim absurdos de venda de filhos e outras coisas mais. Nos tempos modernos tem sido necessário legislar leis trabalhistas, tentando impedir que as crianças ficam expostas. Então muita gente fala assim, mas você vê, não foi eu, sempre trabalhei desde criança. Eu mesmo, eu trabalhei desde 12 anos, eu já trabalhava registrado. Veja só. E isso não fez mal para mim. Mas infelizmente não é toda a família que tem esse privilégio. A maior parte das crianças foram submetidas a trabalhos exploratórios. Por isso que tem que se criar leis, não é para a família boa, né? Porque tem gente que não entende, né? Às vezes você percebe, tem irmão que fala, mas isso não tem nada a ver. Irmão, não dá, você não é a mensuração. A mensuração são as pessoas do mundo que não têm temor de Deus. Então, por causa dela é que vem a lei. Não é por você, às vezes você, tudo bem, você, o seu filho trabalhou, a maior parte das gerações passadas trabalharam, e isso não fez mal, pelo contrário, fez bem, mas se a gente não tem uma legislação mais adequada, que proteja a primeira infância, a ideia é o seguinte, é não querer que a criança trabalhe para que ela esteja na escola, essa é a ideia. Irmão, mas a pessoa fica, assim, mas aí você está pegando exceção, irmão. Mas ela fica na rua, ela não vai na escola nada. Sim, está errado. Então não vá querer justificar um erro com outro erro. A ideia é essa, é você tirar a criança em que ela ainda não tem maturidade para isso e deixar assistida em uma escola, para que ela desenvolva. É o momento de estudo dela. Essa é a ideia. Se as coisas não estão sendo assim, nós temos que repensar, mas não querer justificar um erro com outro. Tem gente que vai justificar, só fala bobagem. É aquela pessoa que fala assim, a Europa destruiu a floresta dela e não quer agora que eu destrua a minha. Socorro, né, irmão? Você vê se tem lógica isso. Não, você não tem que destruir a floresta, você tem que proteger a floresta.
Está errada a Europa por ter destruído a floresta dela. Estão errados os Estados Unidos por ter destruído a floresta dele. Agora nós temos que ter juízo, né? Para proteger, e não pegar um erro para justificar outro. Então, a ideia das leis trabalhistas que protege a criança é correta. Agora, existem exageros? Existem alguns exageros, poderiam ser repensados, trabalhados, mas a gente faz a regra geral, não se faz para exceção. Exceção é exceção. A regra geral é essa, é lutar para que as crianças estejam estudando. Então, nos tempos modernos, tem sido necessário legislar sobre o trabalho infantil, né, a questão dos menores de idade, a fim de que eles não sejam explorados. Porque é isso que acontecia demais. As crianças eram exploradas. Mas apesar dos crentes ficarem horrorizados com o que sucede às crianças em famílias não crentes ou na sociedade ímpia de um modo geral, porque a gente fica mesmo, né? Contudo, muitas mães, devido ao espírito possessivo, elas apelidaram isso de amor, mas estão explorando a criança. São próprios familiares, porque o que nós temos, e você pode fazer essa experiência, está aqui o presbítero irmão Moisés Session, do Conselho Tutelar, conversa com ele particularmente, você vai ficar estarrecido em saber que a maior parte das violações de direitos da criança está na própria casa, está dentro das famílias, irmão, onde as crianças são torturadas, agredidas, tanto sentimentalmente como sexualmente. É um absurdo, está dentro da própria casa. Então basta você conversar com qualquer conselheiro tutelar, que ele vai te mostrar o raio-x, como é que estão da sociedade. Então é muito assustador que pessoas, às vezes a própria mãe, às vezes o próprio pai, tortura a criança apelidando aquilo de amor. Não, irmão, isso aqui eu tenho muito zelo, muito amor. É isso mesmo? Ou você é egoísta e não está dando a liberdade da criança desenvolver sua potencialidade para enfrentar o mundo, sem você inclusive, porque em algum momento você não vai estar. E aí como é que vai fazer? Você não preparou os filhos, eles ficaram dependentes. Então, irmão, tem que tomar cuidado com isso na hora de ensinar a criança. Ela tem que ser, você tem que criar um ser humano que tenha a capacidade de ser autônomo. Porque uma hora você não vai estar, e aí, quem que vai cuidar? Então, quando a pessoa fica muito possessiva, porque tem muita gente que é possessivo com tudo. Com o filho, com o marido, com a mulher, sabe, pensa que é dele, pensa que é posse dele. Irmão, as pessoas não são sua posse. Não são, os filhos são herança do Senhor. Então você tem que ter a capacidade de cuidar sem esse espírito. Isso é um espírito maligno. Tem que repreender esse sentimento de possessão. Não é meu, é meu. Tem gente que mata, olha que loucura, e apelida isso de amor. O Brasil teve casos assim. A pessoa, aquela é meu, se não é meu, não é de ninguém. Sabe aquele espírito maligno que a pessoa tem para tentar justificar um crime, que é o feminicídio hoje, por exemplo, que é o maior absurdo, irmão. Não tem o menor sentido a pessoa chegar a esse ponto de psicopatia, né? E tirar a vida do outro, dizendo porque eu amava, eu não vivo sem ela, né? É uma cacofonia, né? É quando a pessoa fala, eu amo ela, né? Que parece moela, né? De galinha, né? Eu amo ela. Então, é um absurdo o que as pessoas fazem e dizendo que isso é amor. Isso não é amor não, irmão. Quem ama não faz isso em hipótese alguma. Quem ama quer o bem da outra pessoa. Mesmo que você tenha perdas, mas você quer o bem da outra pessoa, sempre. Então, você protege, você cuida, você é um facilitador. E não uma pessoa que só cria problema na vida do outro e depois apelida isso de amor ainda. Que é isso? Isso é uma blasfêmia. Então, infelizmente, crianças sofrem todo tipo de humilhação. E glória a Deus pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em Campinas, mas eu sei que em outras cidades também. Aqui, pela misericórdia de Deus, nosso pastor abriu um projeto chamado Instituto Paulo Freire de Ação Social, que procura acolher mais de 220 crianças de risco, né? Crianças que estão numa situação de risco, de vulnerabilidade, e nesse instituto nós, com a ajuda das pessoas, por isso é importante você contribuir, não importa o valor, pega um envelopinho lá,
Ponha lá, ora a Deus, Senhor, eu quero ajudar essas crianças. Deus vai tocar no seu coração quanto você deve cooperar. E não estou falando dízimo, irmão. Dízimo é específico, é a 10ª parte do seu salário. Estou falando uma oferta de amor. Pega o envelopinho do Instituto Paulo Freire, coloca lá uma oferta de amor que você está ajudando a cuidar de crianças. Essas crianças têm reforço escolar, têm relações, aprendem a ter relacionamento na sociedade, relações humanas, aprende música, aprende computação e desenvolve as suas potencialidades. E nós já temos ouvido muitos testemunhos, inclusive nesse púlpito aqui, de pessoas hoje que estão bem assentadas, que não teriam chance alguma de ter um futuro brilhante, mas graças à sua oferta de amor, nós temos mantido, então, mais de 220 crianças no Instituto Paulo Freire, de ação social. Então, contribua, ajuda obras dessa natureza. A gente recebe muita ligação, né, de contribuição e tantas instituições. Agora, nós temos uma aqui, que nós sabemos que são de coisas saudáveis, né? Você pode visitar o Instituto Paulo Freire. Hoje, o responsável aqui em Campinas é o pastor Elcio, uma pessoa extremamente equilibrada, dedicada, que recebe você de braços abertos, ali no Monte Cristo, que já foi a maior invasão da América Latina. Hoje é um bairro bonito, tudo, né? Mas já foi uma situação muito de exclusão social. O que é que nós estamos dando para essas crianças? Ensinamentos bíblicos, psicologicamente, para que ela seja uma criança saudável mentalmente. Mas essa forma falsa de amor que o mundo percebe, que é a possessão, e tenta de todas as maneiras manipular as crianças, é algo egoísta e muito feio. Porém, quando o amor realmente regula as relações, as ações do pai, eles nunca vão provocar a ira dos filhos, porque ela não é egoísta. Então, tem pai que fala assim, eu sou advogado, meu filho vai ter que ser advogado. Eu sou pastor, meu filho vai ter que ser pastor. Para com isso, irmão. Para com isso, você não vai querer impor. A pessoa não tem nem vocação. Não, vai comigo, é assim. Pare, irmão. Vai conversando, dialogando, você vai percebendo qual é a vocação do seu filho. E todas as profissões são importantes. Você vê que a sociedade ela só desenvolve com várias potencialidades, cada um na sua área. Então vai conversando, vai vendo qual é a potencialidade da pessoa, o que elas têm facilidade, e vai ajudando. Não tem que ser o quê? Pode até ser que ela queira ser, de fato, a profissão dos pais, é uma possibilidade. Claro, os pais influenciam, mas não necessariamente. E aí começa então as crianças serem pressionadas para fazerem algo que ela não tem a menor vocação. E às vezes, para agradar os pais, elas se submetem a isso. Então não pode negar às crianças as suas vocações justas. Então nós temos que estar atento para ajudar a criança, dando as condições, primeiro, os cuidados emocionais. É muito importante que as crianças tenham os cuidados emocionais dos pais. O que são os cuidados emocionais? Pai e mãe têm que abençoar o filho e nunca amaldiçoar. Sempre abençoar os filhos, abraçando, falando que elas são desejadas, elas foram esperadas, é o sonho dos pais. Abraça, beija, abençoa. Essa é a função do sacerdote da casa, que é o marido e da mãe também. E nunca ficar falando, você, nem sei porque você nasceu, nem sei porque que você está fazendo aqui. Isso você vai criar doenças psicossomáticas. Será um adulto instável, com sérios problemas de autoestima. E é fácil descobrir uma pessoa que tem baixa autoestima. É muito fácil. Primeiro, ela é sempre uma coitadinha. Ou então, ela acha que é melhor do que todo mundo. É uma necessidade, né? É aquela pessoa que não tem autoridade e fala que quem manda é ela. Não tem autoridade nenhuma, coitada. Mas isso aí você percebe que são pessoas que têm dificuldade de convivência, são pessoas que têm dificuldade de reconhecer suas fragilidades, são as pessoas frágeis, né? E isso tem a ver da maneira que ela foi criada. Tá? Então, fiquem atentos como você está trabalhando aí com os seus filhos. Em contraposição a isso, há aqueles progenitores, aqueles pais,
que se mostram excessivamente permissivos. Vira as crianças pequenos imperadores. Tudo que a criança quer dar, você vai criar um monstro. Se tudo que seu filho pedir você der, você está criando um monstro. Porque o mundo não é assim, irmão. A primeira vez lá fora que alguém falar não para ele, ele vai partir para a violência. Porque a família deu tudo que pede dar. Não, irmão, tem hora que você tem que falar. A criança não tem noção. Você tem que dar as noções para eles. O que pode, o que não pode. Os adolescentes precisam sempre de um pai amoroso para acompanhá-los, porque chega no momento que ele não quer mais tomar banho, não quer mais colocar roupa limpa, não quer mais ir para a escola. É normal, todo mundo passou por isso, não tem nada de anormal nisso. Mas tem que ter o pai e a mãe ali para estar orientando. Não, você vai tomar banho assim. Não, agora você vai parar para estudar. Não, você vai na escola assim. Só com muito jeito, com muito carinho, com muito diálogo. Porque é normal na vida, quando chega na adolescência, ele ter essas atitudes. E você tem que estar presente para ajudar, para acolher, né? E não partir para a violência, né? Então, essas criancinhas que tudo que pede o pai faz, quem normalmente faz isso, irmão? São pais ausentes. Pais ausentes são especialistas em fazer tudo que a criança pede. Por quê? Compensação. Querem compensar a ausência dele. Não adianta, você não vai compensar nunca a sua ausência. Ou você está presente e vai criar um ser humano saudável, ou vai ser uma tragédia. Você não vai comprar seu filho, não se iluda. Que é só porque não está presente, porque não faz as coisas certas, como Deus manda, aí fica querendo comprar o filho. Você está criando um monstro. E lamentavelmente, você está ajudando a criar pessoas descontroladas emocionalmente. Ela vai até achar que a vida é assim, é só comprar. Quer dizer, é uma coisa horrível. Em outras palavras, todo mundo precisa de disciplina. Todos nós. Isso faz parte do ser humano. Nós precisamos, irmãos. Engraçado que tem crianças que até comentam, ai, professor, meus pais não ligam para mim. Posso fazer o que eu quiser, eles não ligam. Posso fazer certo, posso fazer errado, eles nunca vão me chamar atenção nada. Quer dizer, sente necessidade de orientação. Porque isso faz parte do ser humano. Nós precisamos ser orientados, irmão. Tem hora que precisa dar uma posição, irmão. Ele pode até reclamar, ela pode até reclamar agora, mas depois eles vão entender que foi... Eles vão entender isso em outro momento. Aliás, irmãos, isso aqui é geral. Os melhores professores são aqueles que pegaram no seu pé. Sabia disso? Os melhores professores foram aquele que cobrou o dever, que exigiu, você nunca mais esquece. Agora, aqueles que deixavam você fazer à vontade, você nem sabe mais o nome dele. Nem lembra mais nada. Mas aquele professor que pegava no seu pé, sabe, que estava ali, cadê a nota? Cadê? O dever. Esses eles não esquecem. Pelo menos isso tem acontecido comigo. Eu vou no mercado, eu encontro lá, professor, lembra que o senhor pegava no meu pé? Que bom, professor, olha aqueles deveres. Eu ligava, irmão, era da escola do Estado. O Estado não estava nem aí. Eu entrava lá na diretoria, me dá esse telefone. Minha senhora, seu filho não veio, o que aconteceu? Não, é que não deu para avisar. Não, precisa me avisar. Faz falta, eu sinto falta do aluno. Senhora, seu filho não fez o dever, o que está acontecendo? Não tem que não, a senhora tem que ajudar. Ele vai ficar sem nota, e a senhora tem responsabilidade aí também. Falava com o pai. No Estado, professor do Estado era assim, não é porque era escola particular, não. Então, nós temos que ter essa postura, os filhos sabem. Agora o seu filho chega da escola, você pai, você mãe, você pai especificamente, porque às vezes as mães são mais sensíveis, o pai não pergunta nada da escola para o filho. Não está nem aí se o filho teve notas boas, se ele se acidentou na escola, se ele está precisando de alguma coisa, nada. O filho, que símbolo, que você está passando para o seu filho? Que escola e nada é a mesma coisa. Agora, se o seu filho chega todo dia, às vezes o filho até nem quer falar. Eu percebo, às vezes você fala, e aí, Laila, como é que foi a aula hoje? Foi bom, pai. Ela não dá detalhe. Mas você teve aula do quê? Ela começa, veja bem, você nem lembra. Matemática? Falei, mas teve matemática? Não, pai, foi inglês, olha. O que você aprendeu em inglês? Eu vou perguntando, irmão. Todo dia eu faço isso. E aí, Laila, como é que foi a aula? Como é que foi? Seus alunos, como é que foi o relacionamento com os seus alunos? O que você comeu de lanchinho? Eu pergunto, irmão.
Você tem que perguntar, eles têm que saber que a escola é importante. Não fique ausente disso, é fundamental você. Ah, filha, você fez um... Hoje ela me traz prova para eu ver, me traz trabalho, porque eu pergunto, o que você fez? Deixa eu ver. Ah, vocês estão estudando isso, que bacana, isso que é importante, filha. Aprenda bem, presta bastante atenção, que esse é um assunto que você vai precisar, tá? Quando você ficar adulta. Então, olha lá o caderno, irmão, dos seus filhos, verifica. Elas têm que entender, eles têm que entender que a escola é importante. E são os adultos que sinalizam, porque a criança não vai ter nunca essa percepção. Mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Aqui tem um verbo muito interessante, que é o etrefo, que significa nutrir. Não, mas não é um criar simplesmente, não é isso. Olha, essa ideia do criar, ou do cuidar, está aqui em Efésios 5:29, é o mesmo verbinho lá, do criar. Diz assim, ó, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então veja, essa expressão aqui, ó, alimentar, fala, antes alimenta e sustenta o próprio corpo. É a mesma ideia de criar na demonstração do Senhor. É alimentar, é motivar, é ajudar, tá? É a mesma percepção. Aqui está também a ideia, então, no sentido de cuidados, cuidar. E aí entra a questão, então, o cuidado do cônjuge. Essa é uma atitude também de cuidar, né, do seu cônjuge, é cuidar também dos seus filhos, de verem as suas necessidades. Além da palavra criar, temos outra palavra, que é a palavra disciplina, da palavra paideia, da pedagogia. O termo vem daí, que pode significar disciplina, no sentido de punição, como você lê na Septuaginta, na tradução grega do Antigo Testamento. Tem muita ideia que Deus aplica a sua pedagogia no povo, disciplina o povo. Mas a palavra que talvez mais adequada é que nós usamos hoje modernamente, de pedagogia, que é educação. Tudo que concorre para o desenvolvimento mental, psicológico e físico do seu filho. A ideia, talvez essa seja a palavra mais adequada. Provavelmente, esse termo, então, paideia, ou paidaia, ela tenha a percepção de educar, tratar, tomar a mão da criança e levá-la, ensiná-lo que é correto, que é que os tutores faziam, né? Pegava na mão da criança, isso que é a paidaia, né? Pedagogia, né? Portanto, nesse versículo tão familiar de Efésios, nós encontramos então o primeiro sinal da educação cristã no lar. Porque ele está falando do lar, né? A ideia de educar a criança. Mas essa educação não está solta. Fala que é para educá-la no Senhor. Então vem aí aquilo que eu disse, que existem textos na Bíblia que evocam a autoridade espiritual. E aí que eu tenho que estar atento. Porque se não falasse nada do Senhor, há uma certa liberdade. Mas não, ele vai linkar a Deus. Você vai educar com temor. Tem uma finalidade, que é a alma dele. Não é? Então esse texto ultrapassa em muito as severíssimas ações de certos pais, né, de querer ficar ali com aquela severidade simplesmente. Não está educando, às vezes está apenas punindo. Ira e restrição, como também ameaças e castigos corporais, aquele absurdo que a gente se via antigamente. Ah, você desobedeceu? Dobra o joelho aí, vai ficar meia hora com o joelho em cima do feijão ou do grão de milho. Você está associando uma coisa sagrada, que é a oração, a uma punição. Para a cabeça da criança, todas as vezes que ela fala, eu não vou orar mais não, Deus me livre, na minha cabeça vem o quê? Que eu estou de joelho no milho. Olha o problema. Ah, você desobedeceu? Vai ler o Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia. A criança fica lendo lá, coitado, meia hora lendo o Salmo 119. Você está associando punição à palavra de Deus. Olha que falta de juízo desse pai e dessa mãe. Não pode, irmão. Você não pode usar coisas sagradas para punir a pessoa, em hipótese alguma. Então não pode aplicar castigos corporais por qualquer coisa banal. Eu contei na última aula aqui, daquele irmão, ele era presbítero da igreja.
Ele foi no mercado com a filhinha, e a menininha mexendo lá na latinha, pegou uma latinha de cerveja e abriu. Abriu a latinha de cerveja. É criança, irmão. Ele falou: o que você fez, menina? Abriu a latinha. Agora você toma. Olha, irmão. Fez a menina tomar a lata de cerveja inteira. Veja o trauma dessa criança. Veja que absurdo. Pois é, ele era presbítero da igreja. Então veja que fraqueza moral. Então, irmão, cuidado. Não é assim. Às vezes você quer aplicar uma disciplina completamente inadequada. Precisa entender para poder. Por isso que as pessoas no mundo protestante, pelo menos, sempre pensou em um planejamento familiar. Não estou falando controle de natalidade, que é muito diferente. Planejamento é você tem condições mesmo de educar os filhos, de dar condições para os filhos. Porque se você não tem condições, não precisa ter 10 filhos, né, irmão? Tenha menos filho. Mas dê as condições para que essa criança desenvolva toda a sua potencialidade. Então, o planejamento familiar, né? Porque os pais têm que, sim, são os responsáveis pelos filhos. Há um elevadíssimo alvo de tudo isso, né? Preparar as crianças, então, para ter uma experiência com Deus. Portanto, a palavra admoestação, nesse versículo, quer dizer instrução, advertência, né? Essas palavras podem significar avisos, censuras, disciplina, instrução. Tem várias possibilidades. Nós devemos compreender aqui que essas palavras visam corrigir. Ela tem a ideia pedagógica, é um treinamento positivo. É um treinamento, uma disciplina com educação, seja com ação ou com palavras. São termos que indicam tanto o encorajamento como repreensões, se necessário. Que a criança, você precisa orientá-la também, tem hora que ela erra. Então você tem que orientá-la, ensiná-la. Tudo isso é responsabilidade dos pais. As salas aqui, na igreja sede das crianças, ficam pós basicamente ao estacionamento. Eu aconselho os pais pegarem na mão dos filhos e irem até a sala de aula. Não é função do diácono ficar olhando seu filho chegar até lá, não. Ele até ajuda nisso. Todos os irmãos ajudam, inclusive eu também fico de olho. Mas cabe é o pai que tem que pegar na mão do filhinho e ir até lá. Viu, irmão? Meu filho quer tomar água, solta o filho, aí você não tem juízo uma pessoa que faz isso. Você tem que pegar na mão do seu filho e ir até a toalete. Se for menininho, vai o pai, se for menininha, vai a mãe. É você, não é deixar à vontade, glória a Deus, ficar marchando na igreja e o filho lá. Pare, irmão, precisa ter discernimento. É você que é o responsável, não são os diáconos. Os diáconos ajudam, eles cooperam conosco, mas você é o responsável. É você que tem que sair com o seu filho, se ele tiver qualquer necessidade, e é normal a criança ter necessidade, mas é você que tem que acompanhar. São os pais que têm que acompanhar os filhos. Algumas tragédias que aconteceram dentro da igreja, porque, claro, a igreja, irmão, recolhe todas as pessoas. Aqui é para os sãos não precisam de médico, são os doentes. Então é possível que entre alguém no meio da igreja que infelizmente não foi liberto e pode fazer um mal, como ocorrer em outros locais. Então nós temos que estar o quê? Vigilantes, todo mundo atento para proteger, não só na igreja, em qualquer outro local, porque nem pais desatentos, e às vezes vai numa consulta e esquece lá a criança, não é que não esquece, ele está tão entretido, a criança fica, é a hora que acontecem as tragédias. Então nós temos que estar atento o tempo todo, sempre olhando e cooperando, né? E nós temos, irmãos, uma coisa importante que tem que ficar claro aqui também. O conselho tutelar não é inimigo dos pais. Tem que falar, conselho tutelar é aquele órgão lá que tira as crianças dos pais. Não, irmão, pelo contrário. Só tira quando precisa ter tirado mesmo. Sabe que aí chegou ao extremo que precisa tirar a criança. O conselho tutelar é um aparelho do Estado extremamente relevante para proteger as crianças. Então o conselho tutelar tem que ter o apoio da sociedade, não a crítica. Aparece qualquer, e cadê o conselho tutelar? Sim, mas eles foram avisados. Tem gente que tem cada ideia. Uma irmã falou para mim, irmão, não está vendo a praça cheia de mato? Eu não, só não vê, eu não moro lá. Eu nem sei, você acha que eu vou passar de helicóptero na cidade de Campinas para ver que tem uma praça cheia de mato, irmão? Tenha dó, né? Não, mas se a irmã me avisar e me dar um endereço, eu vou atrás para ajudar a cortar o mato. Agora, claro que eu não estou vendo. Aí põe lá na internet, cadê os políticos? Na hora do voto vem,
Mas cadê? Olha a minha praça cheia de mato. Mas quem que está sabendo que a sua praça está cheia de mato, irmã? Olha que simplicidade. Aí eu tenho que ser provocado. Você avisando, me dando o endereço, tudo aí, sim, eu vou lá. Então não adianta você ficar pondo aí no Facebook, não vai resolver nada. Para mim, pelo menos, é indiferente. Eu vou adivinhar que você na frente da sua casa tem um buraco? Eu vou adivinhar que em frente da sua casa tem uma árvore que está caindo? Não dá, irmão. Pelo amor de Deus, tem um pouquinho de bom senso, né? Aí você tem que provocar as autoridades. Assim é o conselho tutelar. Ele não vai adivinhar que tem uma criança dentro de um tambor aí do lado da sua casa. Não vai adivinhar nunca. Então nós precisamos o quê? De denunciar. Você tem que ligar lá no conselho e avisar. Aí sim, se você avisou e não foi tomado nenhuma, aí sim você pode reclamar. Agora, irmão, ninguém está sabendo de nada, você já sai falando. Precisa ter um pouquinho de maturidade também, de bom senso. Você já fez sua parte? Você já fez a denúncia? Agora não, já põe lá no Facebook. Olha aqui, olha a criança está sendo... Sim, mas você já fez sua parte? Sabe, tem gente, irmão, que não tem juízo, não tem compromisso social. Quer resolver, acho que o probleminha de consciência dela ou dele. Não é assim não. Liga lá no conselho, pede orientação. Depois você toma as atitudes que você achar que devem ser pertinentes. Então nós temos que tomar a nossa posição também, ter bom senso. O Estado não sabe de tudo, ele tem que ser provocado. Se você não provocar o Estado, nunca ele vai te dar. Você acha mesmo que ele vai lá na sua casa para responder? Imagina, tem que ser provocado. Irmão, mas quando eu estou fazendo uma construção irregular, é rápido o fiscal ir lá. Porque alguém denunciou, irmão. Normalmente seu vizinho, seu tonto. Normalmente é vizinho que faz isso. Mexe lá na sua construção para você ver. Corta a árvore em frente da sua casa para você ver. É o vizinho seu que vai ligar. Então alguém denunciou sim. Não pense que o Estado não tem nem fiscal para ir na sua casa, irmão. Ele vai direto, em casos certos, porque alguém denunciou. O Estado tem que ser provocado. Se ele não for provocado, ele não reage. Então falou, você vê, fulano de tal cortou a árvore, não aconteceu nada. Ninguém denunciou, né? Que em Campinas as árvores são protegidas. Corta uma árvore para você ver. Então as coisas são complicadas, não são como você imagina. Tem que mandar lá um técnico, examinar a árvore, se a árvore tem cupim. E, meu Deus do céu, é tão complexo o negócio, porque senão o Ministério Público te processa. As coisas são sérias, irmão, não é de qualquer jeito. Então, finalmente, aparece a expressão do Senhor na questão da educação dos filhos. E do Senhor tem a ver com o quê? Com a obra de Deus, com o Senhor Jesus. Essa é a ideia mesmo, da parte do Senhor seria. Faça tudo como se fosse para o Senhor. Não provoque a ira dos vossos filhos, porque os seus filhos são do Senhor. Então são todas essas ideias. Então nessa lição, nós temos problema da criação e da ausência, da criação dos filhos e da ausência paterna. Nesse caso, na casa de Eli, o sumo sacerdote, que teve os filhos Ofine e Finéias. E no caso do profeta Samuel, os filhos Joel e Abias. Muito bem. Então, primeiro tópico, a paternidade dentro da família. Então, 1.1. A primeira família. Após a queda, o primeiro, então, casal citado, né? Porque nós cremos na historicidade, tanto de Adão como Eva. Existem igrejas que falam que Adão e Eva são símbolos. É alegórico, tem um monte de escola teológica. Nós, que somos cristãos evangélicos bíblicos, nós cremos na historicidade. Por quê? Porque Jesus cita esse caso. Jesus cita, ele fala como foi no princípio, né? Portanto, deixará o varão, seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, nós percebemos, nós cremos na historicidade, que Deus criou um homem chamado Adão, uma mulher chamada Eva, e desse casal toda. Eu sei que o mundo chama isso aqui de historinha. Eu sei, irmão. Mas eu não estou nem aí com o que o mundo fala. O mundo jaz no maligno. Como eu sou formado em História na Universidade de São Paulo, eu cansei de ouvir isso na escola secular. O pessoal estava tomando café e falava, professor, o senhor não é daqueles lá que acreditam mesmo na historinha de Adão e Eva. Eu falei, eu sou desse mesmo. É um ato de fé, irmão. Como as pessoas têm o direito de não acreditar. Eu não tenho nenhum problema de conviver com quem não acredita. É o direito que a pessoa tem em não crer. Porque a fé não é de todos. Paulo diz isso. A fé não é de todos. Então se a pessoa não crê, não há problema nenhum. Mas eu acredito na Bíblia como sendo a palavra de Deus.
Jesus falou que existiu o primeiro casal, portanto é histórico. Paulo fala sobre Eva, Paulo fala sobre Adão. Capítulo 5 de Romanos, Paulo fala do pecado original. Portanto, são elementos históricos, segundo a Bíblia. E eu creio na Bíblia. Agora a pessoa nem crê na Bíblia, vem querer questionar a mim, irmão. É ruim, hein? Primeira coisa que eu falo quando a pessoa fala para mim, você crê em Deus? Você crê na Bíblia? Não, então não tenho que discutir com você. Fique em paz, segue a sua ideia, sua filosofia de vida. A pessoa nem crê na Bíblia, vem querer questionar a mim. Você nem crê em Deus, para com isso. Então, após a queda, o primeiro casal, criado por Deus, obviamente gerou filhos depois da queda, viu, irmão? Não há nenhuma possibilidade de Adão e Eva terem tido filhos antes da queda. Não há essa possibilidade. Onde que cai toda essa possibilidade? Romanos 5. Por um homem veio o pecado e dele veio todos. Então, Adão e Eva teve filho apenas após a queda. Tá? Isso porque a Bíblia, lembra que eu falei da regrinha de ouro da Bíblia? A Bíblia interpreta a própria Bíblia, porque tem pregador doido. Tem pregador ensinando essa bobagem, dizendo que, não, mas Deus falou que ela sentiria dores, então significa que antes ela não sentia. Isso é inferência. Isso é inferência. Aí outra, não conhece o estilo mosaico de escrita. Moisés sempre tem esse costume de falar o geral, depois ele vai para o específico. Será que essa pessoa nem conhece a literatura bíblica e fala bobagem? Então não há possibilidade de Adão e Eva ter filhos antes da queda. Os filhos vieram de pós-queda, porque todos herdaram a culpabilidade adâmica, conforme Romanos capítulo 5. No princípio da humanidade, então, a figura do pai foi muito bem definida, né? Como líder, como sacerdote. O papel da mulher também, né? Como adjutora. E no caso de alguns sacerdotes, o exercício sacerdotal passava a ser muito importante na formação dos filhos também. Eli, o sacerdote Eli, e também o profeta Samuel, a despeito de uma vida piedosa diante de Deus, porque a Bíblia dá bom testemunho deles, eles não foram bons pais, ou seja, pais ausentes. 1.2, a falta de autoridade no lar. Tanto o sacerdote ele podia ter repreendido os filhos. Ele tinha 40 anos de ministério, era um sumo sacerdote, tinha autoridade espiritual para chamar os filhos e ensinar. Mas ele fez vista grossa. É inadmissível o que esses filhos de Eli faziam. Eles trouxeram a prostituição na frente da tenda do Senhor, na cidade sagrada de Siló. Quer dizer, não dá, é inaceitável. É como alguém vir fazer coisas erradas no estacionamento da igreja, sabe? Coisas assim absurdas. Então, foi o que o sacerdote Eli não teve essa autoridade. E Samuel, sabedor também, já da experiência, porque Samuel sucede Eli. Então, ele tinha visto isso na casa de Eli. Aliás, ele foi chamado por causa disso mesmo. Deus chamou o Samuel por causa dos problemas da casa de Eli. E ele vai reproduzir. Essa é uma questão que nós precisamos tomar cuidado. Porque há uma tendência nossa, que depois da maturidade, reproduzir as posturas dos nossos pais. Você não é obrigado a reproduzir a postura dos seus pais. Irmãos, eles viveram uma outra época. Tá? Sabe, pelo menos eu vi nessa época. Eu não podia usar tênis. Era pecado, era vaidade. Tinha que usar só Vulcabras. Olha, que eu morava em Jundiaí, a firma de Jundiaí era Vulcabras, né? Depois saiu de lá, mas era Vulcabras. Então, não podia usar jeans. Jeans era do movimento hippie. A gente tinha que usar tergal. Eu não sei de onde tiraram isso, mas para eles associaram o jeans e o tênis ao pecado. Então, tudo bem, eu entendo hoje. Agora eu vou fim com essa história. Não, vou chegar para minha filha, não usa jeans. Não pode. Eu aprendi com o papai. Que bobagem é essa, irmão? Muitos filhos ficaram revoltados com os pais, sabe por quê? Estava jogando bola, o pai chegava, pegava a bola, cortava tudo. Isso aqui é coisa do diabo. Isso aconteceu com irmãos da nossa igreja, irmão. Meu pai, quando ele se converteu, um homem piedoso, se converteu, ele pegou e já destruiu a televisão. Só que os filhos não tinham se convertido, né, irmão? Então a gente ia tudo para a casa do vizinho. Quer dizer, viu o que deu? Olha a consequência. Agora meu pai, ele estava fazendo certinho o que o pastor orientava. O pastor falou que era a caixa do diabo. Ele não quer o diabo dentro da casa dele. Só que com isso ele jogou os filhos para ser criado aonde? Na casa do vizinho. Olha o problema. Então cuidado, cada ação há uma reação. Às vezes não vale a pena você tomar certas posturas,
Porque não vai dar certo, você vai ter problema, consequências. Agora, eles são culpados? Não, eu entendo perfeitamente, foi uma época. Era assim, irmão. Tudo bem. Ah, eles estavam errados? Não, eles viviam aquilo. Por exemplo, salto alto para a mulher, era vaidade. Sabia disso, irmã Neide? Era vaidade, irmã. Vinha com salto, sabe? Meu Deus, primeira vez que a gente viu uma irmã entrando com salto alto na igreja, nossa, todo mundo, oh meu Deus, olha a vaidade. E a irmã ainda provocava, o salto dela era transparente, a gente sabe aquele saltão mesmo de... E a irmãzinha entrou assim, foi um escândalo. Irmão, hoje eu nem sei o que as irmãs estão usando, se vem sem chinelo, eu nem ligo, irmão. Mas naquela época, olha que coisa, salto, e bigode, né? Por uma época o bigode, nem quero constranger os irmãos que estão aqui, mas teve uma época que o bigode, o diabo escondia atrás do bigode da pessoa. Aí, que situação, a gente ri hoje, né? Virou piada, mas naquela época era falta de temor de Deus, né? Chapéu, tinha chapéu na nossa igreja, sabe essas coisas? E tem gente ainda hoje que o problema do paletó é gravata. Se a pessoa não tiver de paletó gravata, ele não sente o poder de Deus. Olha que problema. Tudo bem, os ministros usam, está tudo certo. Mas, irmão, isso aqui não é por causa disso que você não vai assistir, sabe? Então tem essas coisas, mas graças a Deus que nós entendemos aquele momento. Foi um momento, irmão. Eles eram assim, eles não tiveram a oportunidade que nós tivemos. Não dá para eu querer reproduzir isso hoje, como alguns querem fazer, né? Aí é ruim, né? Aí você vai perder sua família inteira. Tá? Então nós temos que ter discernimento, porque precisamos respeitar os contextos. Eu repito, eles não estavam errados, para eles era aquilo mesmo. Pela misericórdia de Deus, a gente viu que aquilo não tinha a ver. Mas naquele momento até tinha mesmo, que a pessoa acreditava naquilo. Tá? Então nós temos que ter essa capacidade de trabalhar. É possível imaginar 2 sacerdotes que ministravam agindo dessa maneira, e os filhos aprontando tudo isso? Infelizmente era isso que acontecia. Os problemas de uma paternidade ausente, esse é o problema de uma paternidade ausente. Os filhos começam a fazer gato e sapato, e o pai, por quê? Porque quer compensar, aí deixa. É compensação isso que chama. É tão ausente que para você não pegar mal para você, você deixa tudo, por causa da ausência. Deixa o filho aprontar o máximo. 2 tipos de paternidade. Ele vai apresentar 2. A extremista, né, que tudo é proibido, ou a paternidade autoritária. Irmão, eu já disse para vocês, a gente não decreta autoridade. A partir de hoje você tem autoridade. Isso não existe, irmão. É vida de santidade, que as pessoas não veem em você uma autoridade. Não tem como você declarar, a partir de hoje, viu? Você tem autoridade. Não é assim, não. Então, o problema do autoritarismo que vai gerar rancor, especialmente na idade da adolescência, que a criança está se desenvolvendo, ela começa a ficar mais contrapor o pai, né? A autoridade do pai. É muito comum quem tem filho homem ter esse problema de contraposição com o pai. Tá? E não é diferente quem tem filha mulher em relação às mulheres. Então ele fala, não provoca a ira do seu filho, tenha discernimento espiritual, para não criar situações de conflito. Então, se por um lado tem o pai autoritário, que fica exigindo coisas que não tem o menor sentido, nem para a criança, nem para a sociedade, nem para a igreja, nem para ninguém, só para ele mesmo, para satisfazer o desejo, às vezes pessoal, isso vai gerar ira. Por outro lado, você tem a paternidade permissiva, aquele que permite tudo. E aí você tem um outro problema. Esses são os 2 extremos que eu já abordei, então eu não vou comentar sobre isso. 2.3, Eli criou filhos que se tornaram profanos. Olha a palavrinha ali, Belial. O que é filho de Belial? Vem de uma palavra, de 2 palavras hebraicas, mas nós nem sabemos o significado disso direito. É Belial, seria, ele tem o prefixo Bel e o sufixo Ial. Pode significar coisas inadequadas ou imprestáveis ou perversas. Existem muitas possibilidades na ideia de Belial. E 3, o fracasso de 2 pais relapsos com os filhos. É o cuidado que nós temos que ter. Essa lição veio com esse objetivo. Se porventura você está ausente dos seus filhos, esteja presente. Irmão, em outras palavras, tira um dia para ir tomar um cappuccino com seus filhos, vai, irmão. Vai lá tomar um cappuccino com eles. Ah, não, eles não tomam cappuccino. Tá bom, então vai passear no shopping.
Ah, então vai pescar. Sei lá, irmão, inventa alguma coisa. Vai fazer uma viagem com eles. Você precisa, irmão. Irmão, você que é pai, você precisa tirar um tempo com seus filhos. E aí é você que vai ter essa imaginação fértil aí para criar a solução. Precisam, não pode deixar. O problema é que esses filhos desses sacerdotes, eles não conheciam o Senhor. Isso é grave, hein? Eles não conheciam o Senhor. E olha, sabe quanto tempo Eli foi sacerdote? 40 anos. Como é que pode o pai ser 40 anos pastor da igreja e o filho estava ali fazendo todas as atividades sacerdotais, mas não era nascido de novo? Assustador, não é? Então nós temos que ter toda essa ideia dos cristãos priorizarem a família, né? A família tem que ser a prioridade. Bom, a isenção de responsabilidade de Eli e de Samuel para com seus filhos vai gerar isso. Eles exerceram autoridade na sua casa? Parece que não, exerceram mais autoridade sobre todo Israel do que sobre a sua própria casa. Agora, irmão, veja, assim ocorreu também no passado. Muitos pastores, homens de Deus, mas que perderam a família. Assim também a Bíblia mostra Eli e Samuel, pessoas de Deus, mas que perderam a família. E a Bíblia fala que nós temos que ensinar bem a família. Claro que depois da maioridade dos filhos, aí cada um tem a sua própria, aí você não é mais o responsável, né? Mas até pelo menos a maioridade, você tem que fazer a sua parte de presença, de atuação. Então, os filhos são herança do Senhor. E o tratamento inadequado? Bom, nós não podemos deixar de ver essa questão. Vocês sabem que os filhos de líderes são cobrados. Vocês sabem disso. Seja o filho do pastor ou o filho do político, o filho do chefe, eles sempre serão. Todo mundo, toda figura pública terá sua família questionada e cobrada. Eu só sugestiono aos irmãos, de um modo geral, terem um olhar diferenciado para os filhos de pastores, de políticos ou de líderes. Por quê? Porque as crianças, irmãos, não podem absorver a culpabilidade dos adultos. Então, quando ocorre algum tipo, um ato escandaloso, seja do político, ou seja, cuidado, proteja as crianças. Imagina uma criança num colégio que teve o pai preso por alguma irregularidade. Isso é o trauma dessas crianças. Então, cuidado. As crianças não podem, e a Bíblia diz isso, o filho não levará a iniquidade do pai. O profeta Jeremias fala, nunca mais direis isso. O provérbio antigo que havia na boca dos israelenses. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram. E o profeta fala, nunca mais direis isso, porque o filho não levará a culpa do pai. Tá? Não pode, isso a lei é clara. Por isso que quando Davi tomou poder, ele não mata os filhos de Saul. De jeito nenhum. Pelo contrário, ele vai honrá-los. Porque não pode. Tá? Então, cuidado para você não ficar cobrando muito do filho do pastor, ou da filha do pastor tal. Use a mesma metragem. Tá? O mesmo metro que você usa para os seus filhos, usa para os demais. Isso seja o pastor, seja o político, seja o presidente da república, seja lá quem for. Tá? Os filhos têm que ser protegidos. Eles não podem receber nenhum tipo de punição ou culpabilidade pelo erro dos adultos. E essas crianças vão ficar extremamente traumatizadas. E para nós encerrarmos, os pais são exortados a ensinar os filhos, conversando com eles. Bom, então o melhor caminho para uma família bem estruturada é o diálogo. O problema é que muitos já não têm mais o diálogo, mas tem que construir isso. O líder que tem consciência de que seu ministério começa na sua casa, será abençoado e colherá frutos por ter uma família que serve ao Senhor. Os extremos, irmãos, tudo que é extremismo, evite. Tudo que for radicalismo, evite, irmão. Até amizade demais não funciona. Tudo que é demais dá problema. Tá? Então, cuidado com os extremismos. Muita repressão, muita coação vai dar problema. Deus espera que os pais estejam presentes na formação dos filhos. Esse é o resultado final dessa lição. Esteja presente na formação dos filhos. Se interessa mais pelos seus filhos. É importante que os seus filhos sintam a sua presença como alguém que está ali junto com eles.
Bom, a nossa viagem para Israel continua aberta, 16 a 24 de novembro, ali está o WhatsApp, se você quiser saber por onde nós vamos passar. Esse pacote é só Israel, 9 dias, $3.390. E a nossa próxima lição? Olha, eu estava preparando essa lição, eu falei, que lição tremenda, hein? Uma família nada perfeita. Vai falar sobre a família do rei Davi. Você não pode perder. É uma aula muito importante, é uma aula biográfica. Nós vamos falar de pelo menos 4 personagens, tá? E é muito interessante. Então põe aí na sua agenda para você estar no próximo dia 28, se não me engano, próximo domingo, para participarmos da lição 9, uma família nada perfeita. Que vocês tenham uma semana de paz, de bênção, de saúde, de vitória. Fiquem todos na paz do Senhor.